Salve, família! Ele foi o homem mais temido da América, mas acabou derrubado por um simples pedaço de papel. Al Capone transformou Chicago em um campo de batalhas, desafiou o governo federal e viveu como um rei sob os holofotes. De um império de $1 bilhão ao diagnóstico que o transformou, mentalmente, em uma criança de 12 anos. Como o maior estrategista do submundo, se tornou o inimigo público número 1 e perdeu tudo para a própria mente? Se inscreva com o sino ativado, deixe o like e vire membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos. Bora pro vídeo! O homem que o mundo viria a conhecer como Alphonse Gabriel Capone nasceu no dia 17 de janeiro de 1899, no coração do Brooklyn, em Nova York. A história dele começa com o sonho de seu pai, Gabriel Capone, um barbeiro que deixou Angri, uma pequena vila perto de Nápoles, no sul da Itália, em busca de uma vida melhor na América. Ao lado dele estava Teresa Capone, uma costureira resiliente que, junto com Gabriel, formou a base dessa família imensa de 9 filhos. Eles chegaram ao Brooklyn em 1893, depois de uma longa jornada que passou até pela atual Croácia. A primeira parada, um pequeno endereço na Navy Street, no centro do Brooklyn. E eles não estavam sozinhos. Entre o final do século XIX e o início do XX, os Estados Unidos viram uma onda migratória sem precedentes. Quase 4 milhões de italianos atravessaram o oceano fugindo da pobreza extrema e da falta de chances na Europa. Em 1909, quando o jovem Al tinha apenas 11 anos, a família se mudou para Park Slope. Imagine crescer em uma casa com 8 irmãos, cada um seguindo um caminho completamente diferente. Vincenzo, que, curiosamente, se tornou um agente da lei e mudou o nome para Richard Hart, só para não ser associado ao irmão famoso. Raffaele Bottles, que acabou comandando a logística de distribuição da família. Salvatore Frank, que também trabalhou lado a lado de Al, além de Hermina, John, Albert, Matthew e a caçula Mafalda. No começo, o jovem Alphonse era um aluno promissor. Ele trazia notas excelentes para casa, enchendo seus pais de orgulho, mas havia um problema. Al tinha muita dificuldade em aceitar as regras rígidas da sua criação católica. Tudo mudou drasticamente aos 14 anos. Após um desentendimento físico grave com uma professora, ele foi expulso da escola. Ali, sua educação formal terminava, mas uma escola muito mais perigosa estava prestes a começar. Sem os livros, ele passou a se virar com bicos em pistas de boliche e confeitarias pelo Brooklyn. Mas, vivendo em uma região onde o crime pulsava em cada esquina, era quase impossível não ser influenciado. Foi nessa fase que ele conheceu sua maior referência, Johnny Torrio. Diferente do que muitos imaginam, Torrio não era um brutamontes. Ele era conhecido por ser discreto, calculista e extremamente astuto, e não demorou para que Al seguisse esse caminho, entrando inicialmente em pequenos grupos juvenis como os Bowery Boys e os Junior 40 Thieves, em Lower Manhattan. Depois, passou pelos Brooklyn Rippers e, por fim, ingressou na Five Points Gang, a organização mais influente de toda a região naquele período. Esses grupos funcionavam de forma estruturada, e muitos já existiam havia décadas. Porém, no início do século XX, ainda não existia um grande sindicato nacional que unificasse a chamada máfia ítalo-americana. O que havia, na verdade, era um conjunto de grupos independentes espalhados por Nova York e por outras cidades, que ocasionalmente cooperavam quando seus interesses coincidiam. Em 1917, Al Capone já estava sob as asas de Frank Yale, um cara que dominava o esquema de taxas de proteção em Nova York. Com o dinheiro desses negócios, Yale abriu o Harvard Inn, um bar em Coney Island, e colocou Al para trabalhar como barman e segurança. Foi nesse bar que aconteceu o episódio que deu a ele o apelido que ele mais odiava na vida: Scarface, cara de cicatriz. Tudo começou por causa de um comentário mal interpretado. Al tentou elogiar uma jovem chamada Lena, irmã de um figurão local chamado Frank Galluccio. O clima esquentou, a discussão virou confusão, e no meio da briga,
Al acabou sendo atingido no rosto, o que deixou uma marca profunda no lado esquerdo da sua face. Capone era extremamente vaidoso e detestava aquela marca. Para o resto da vida, ele sempre tentava ser fotografado do lado direito para esconder a cicatriz. Ele chegou até a inventar uma história heróica, dizendo que aquilo era um ferimento de guerra causado por um soldado alemão na Primeira Guerra Mundial. Uma mentira deslavada, já que ele nunca serviu no exército. Curiosamente, os amigos mais próximos o chamavam de Snorky, uma gíria da época para alguém que se vestia com muita elegância. Mais tarde, viriam outros nomes como Big Al e o famoso inimigo público número 1. O mais surpreendente é que, apesar do seu temperamento, Al foi convencido por outros líderes a fazer as pazes com Galúcio. Ele aceitou o pedido de desculpas e prometeu não se vingar. E acredite ou não, ele manteve essa promessa até o fim, reconhecendo que, no fundo, Galúcio estava apenas protegendo a honra da própria família. Para os imigrantes italianos daquela época, a família era o pilar de tudo. Por isso, quando a namorada de Al, May Josephine Coughlin, deu à luz ao pequeno Albert Francis Sonny Capone em dezembro de 1918, o próximo passo era óbvio: o casamento. Eles se casaram apenas algumas semanas depois. May, uma jovem de origem irlandesa, trabalhava em uma loja de departamentos quando conheceu Al. Um detalhe curioso: como ele tinha apenas 19 anos e ela 21. Al precisou de uma autorização por escrito dos pais para conseguir se casar legalmente. Apesar das futuras polêmicas, dizem que o casamento foi sólido e durou até o fim da vida dele. Pouco tempo depois, surgiu o convite que mudaria a história do crime organizado. O mentor de Al, Johnny Torrio, o chamou para se mudar para Chicago. Torrio tinha sido convocado por Vincenzo Colosimo, o famoso Big Jim, um dos primeiros grandes líderes de organizações em Chicago. Big Jim era uma figura poderosa que dominava o setor de entretenimento noturno e jogos desde o início do século. Mas, com o surgimento de novos grupos na cidade, ele precisava de braços direitos, de confiança, para manter o controle de seus territórios. Torrio aceitou o desafio e chamou Al Capone para acompanhá-lo. Para o jovem Al, era a chance perfeita de um recomeço para sua nova família, longe das confusões de Nova York. Em 1919, ele desembarcou na Cidade dos Ventos e começou sua jornada trabalhando na segurança de um dos estabelecimentos de entretenimento adulto de Colosimo. Pouco tempo depois de chegar a Chicago, um evento silencioso mudaria o destino de Al Capone para sempre. Apesar da devoção à família, Al levava uma vida noturna agitada e, nesse período, acabou contraindo uma infecção bacteriana grave, muito comum na época, devido à falta de tratamentos eficazes. Essa condição, que hoje tratamos facilmente, era um verdadeiro desafio no início do século XX. O grande perigo é que ela é enganosa. Após os sintomas iniciais desaparecerem, a infecção entra em um estado de dormência que pode durar mais de uma década. A pessoa acredita que está curada, mas o inimigo continua lá, escondido no organismo. Se não for tratada, as consequências são devastadoras a longo prazo, atacando órgãos vitais como o coração, a visão e, principalmente, o sistema nervoso central. Com o passar dos anos, isso pode levar a danos cerebrais irreversíveis e crises cardíacas. O que torna a história de Capone ainda mais trágica é que, na época, já começava a surgir um medicamento chamado Salvarsan, que poderia ter salvado sua vida. No entanto, por negligência ou falta de informação, ele nunca buscou tratamento enquanto ainda havia tempo. Com o recuo da história, hoje sabemos de algo impressionante. Por mais que a polícia e o governo americano tentassem derrubar o rei de Chicago, não seriam as algemas as responsáveis pelo seu fim definitivo, mas sim as consequências dessa condição silenciosa que ele carregou desde a juventude. Enquanto Al Capone lidava com seus problemas de saúde, o cenário político dos Estados Unidos estava prestes a entregar a ele uma oportunidade de ouro. Em 1919, o Congresso americano aprovava a famosa 18ª Emenda à Constituição, que proibia a fabricação, o transporte e a venda de bebidas alcoólicas em todo o país. Essa medida, conhecida popularmente como a Lei Seca, entrou oficialmente em vigor no início de 1920.
Ela foi o resultado de décadas de pressão de movimentos conservadores que queriam moralizar a sociedade. Mas havia um detalhe: a lei também era uma forma de atingir diretamente os imigrantes, como italianos, irlandeses e alemães, que dominavam o comércio de bares e tavernas na época. Só que, em vez de acabar com o consumo, a proibição teve o efeito oposto. Ela apenas empurrou o mercado para as sombras. A lei seca funcionou como um verdadeiro combustível para o surgimento de novas organizações em cidades como Nova York e Chicago. O que antes eram apenas pequenos grupos locais, agora se tornavam empresas altamente lucrativas e perigosas. Podemos dizer que a estrutura moderna do que conhecemos como o crime organizado nos Estados Unidos nasceu ali, sob o pretexto da proibição. E no meio de todo esse caos e oportunidade em Chicago, Al Capone estava pronto para se tornar a figura central dessa nova era. Apenas alguns meses após o início da Lei Seca, um evento abalou as estruturas do submundo. Big Jim Colosimo foi eliminado em Chicago sob circunstâncias misteriosas. Embora o nome de Capone raramente seja ligado diretamente a esse evento, o fato é que isso abriu as portas para que seu mentor, Johnny Torrio, assumisse o controle total. E com Torrio no topo, Al Capone subiu de degrau rapidamente. Ele deixou de ser apenas um segurança para se tornar um dos principais capitães da organização. Em pouco tempo, Capone já gerenciava uma operação logística gigantesca. O esquema era digno de mestre. Eles traziam mercadorias do Canadá, onde a produção ainda era legalizada, atravessando a fronteira em direção a Chicago. Os grandes lagos, que dividem os dois países, eram impossíveis de serem vigiados totalmente pelas autoridades, transformando a região em uma verdadeira estrada de ouro para o contrabando. Além do transporte, eles montaram centros de produção em locais isolados, como as planícies das Dakotas, e criaram os famosos speakeasies, bares clandestinos escondidos por toda a cidade para distribuir o produto. Enquanto os anos loucos, a década de 20, avançavam, Torrio e Capone acumulavam fortunas que seriam consideradas astronômicas até para os padrões de hoje. Mas Al não parou por aí. Ele diversificou os negócios, investindo em casas de apostas, esquemas de proteção e no mercado de entretenimento adulto. Basicamente, se algo prometesse um lucro alto e um risco controlado, o grupo de Capone estava envolvido. Enquanto isso, a vida da família Capone em Chicago seguia em ascensão. Em 1923, Al adquiriu uma casa modesta localizada no número 7244 da South Prairie Avenue, no bairro de Park Manor, zona sul da cidade, por cerca de $5.500. Nessa época, ele também passou a atuar como promotor de lutas de boxe, uma atividade que servia mais como fachada para suas operações no grupo que ficaria conhecido como Chicago Outfit. Capone tinha gosto pelo luxo, costumava usar ternos feitos sob medida, fumar charutos e frequentar restaurantes sofisticados. Também era conhecido por apreciar a companhia de mulheres e por usar joias chamativas, algo que o diferenciava de muitos outros nomes do submundo da época, que preferiam manter discrição. Capone não apenas aceitava a fama, ele a alimentava. Ele adorava ser ovacionado quando chegava aos estádios para assistir a jogos de beisebol. Ele construiu uma imagem de Robin Hood moderno, fazendo doações generosas para a caridade com o dinheiro vindo de suas operações clandestinas. Quando alguém o questionava sobre seu estilo de vida ou a origem de sua fortuna, ele tinha uma resposta padrão na ponta da língua, agindo como um mestre das relações públicas. Eu sou apenas um homem de negócios dando ao povo o que o povo quer. Ou, tudo o que eu faço é satisfazer uma demanda do público. Em 1923, uma mudança significativa começou a transformar os bastidores de Chicago. Isso aconteceu por causa de um novo cenário político na cidade. William Emmett Dever, um candidato com propostas de renovação, foi eleito prefeito. Para evitar investigações e interferências que pudessem comprometer seus negócios, Capone e Torrio decidiram transferir o centro das operações para fora da cidade, especificamente para o subúrbio de Cicero, Illinois. Capone instalou sua base ali e levou consigo os principais integrantes do grupo da Zona Sul. A partir desse novo território, suas atividades continuaram a crescer. Eles montaram estabelecimentos clandestinos,
casas de entretenimento e pontos de jogo, além de ampliar o esquema de distribuição de bebidas para praticamente todos os bares de Cícero. Essa expansão contou com pressão, influência e até suborno, métodos usados para controlar decisões locais, incluindo as eleições municipais de 1924. Com essa nova posição estratégica, Capone ganhou algo que buscava há muito tempo, uma camada de aparente respeitabilidade que dificultava a ação de seus principais rivais, especialmente o North Side Gang, que tentava derrubar seu esquema de contrabando de bebidas. Além disso, essa influência política ajudava Capone a impedir que novos governantes reformistas chegassem ao poder e ameaçassem sua operação. O prefeito de Cícero, na época, era Joseph Z. Klenner, um político que já estava no terceiro mandato e não aceitava perder o poder. Por anos, a administração de Klenner funcionou em total sintonia com o grupo do Lado Sul, tendo o irmão de Al, Frank Capone, como o principal articulador dessa aliança. Tudo parecia sob controle, até que, em 1924, o Partido Democrata decidiu lançar um desafio real, prometendo uma limpeza geral na cidade. O dia da eleição foi marcado para 1º de abril, mas Klenner não estava disposto a jogar limpo. Ele fez um pacto direto com o Chicago Outfit. Se eles garantissem sua vitória, o grupo teria imunidade total para operar em Cícero. O que se seguiu foi um dos episódios mais sombrios da política americana. Capone mobilizou um exército de 200 homens, recrutando membros de sua própria organização e de grupos aliados, e transformou o dia da votação em um cenário de guerra. Eles iniciaram uma campanha agressiva para garantir o resultado. Candidatos da oposição foram alvo de perseguições, e o clima de medo tomou conta das ruas. O caso mais emblemático foi o de William Flom, o candidato democrata a escrivão da cidade. Na véspera da eleição, Flom sofreu uma emboscada violenta, seus escritórios foram destruídos e até sua família foi atacada em um esforço desesperado para forçar sua desistência. Cícero não estava apenas votando. A cidade estava sendo tomada à força por uma organização que provou ser mais poderosa que as próprias leis. O que aconteceu em 1º de abril de 1924, o dia da eleição em Cícero, foi algo que parecia saído de um filme de ficção, mas era a mais pura e brutal realidade. Os eleitores que chegavam às sessões de votação não encontravam apenas urnas. Eles davam de cara com homens armados com equipamentos pesados, garantindo que cada voto fosse para o candidato apoiado por Capone. O esquema era descarado. Quem votava no candidato do esquema podia votar várias vezes, mas quem ousava resistir ou apoiar a oposição era impedido de entrar ou sofria represálias imediatas. Carros patrulhavam as ruas repletos de homens de confiança de Capone, transformando a cidade em um território ocupado. Diversas pessoas foram intimidadas, como o político democrata Rudolph Hurt, também candidato a prefeito, cujo comitê foi atacado a tiros. Outro membro do partido, concorrente ao cargo de secretário municipal, foi agredido na frente da família e de seus apoiadores. Em outro comitê, Frank Capone, irmão de Al, invadiu o local e atacou vários membros da equipe adversária. A confusão aumentou com zonas eleitorais sendo invadidas e cédulas arrancadas das mãos dos votantes. Alguns moradores chegaram a ser atingidos por golpes e ataques nas ruas por grupos conhecidos como sluggers, enquanto o funcionário de campanha Joseph Price foi amarrado, amordaçado e agredido. Outro democrata foi levado vendado para um porão em Chicago e mantido lá até que as urnas fossem fechadas, para impedir que votasse. Até mesmo um policial acabou espancado após ter sua arma tomada. Embora todo esse esforço para manipular as eleições em Illinois tenha funcionado, o preço para Al e a família Capone seria alto. Um militante democrata chamado Michael Gavin foi atingido nas pernas e mantido, junto com outros 8 colaboradores, no porão de um hotel controlado pelo grupo, impedidos de votar. Quando o pedido de socorro finalmente chegou ao juiz Edmund J. Jarek, no condado de Cook, já no fim da tarde, ele enviou cerca de 70 policiais de Chicago, divididos entre equipes de detetives e patrulhas motorizadas, para tentar conter o caos em Cícero. Entre essas equipes
estava uma viatura com policiais fardados e detetives, que acabou encontrando Al, seu irmão Frank Capone, e aliados como Dave Hedlin e Charles Fischetti. Ao avistá-los, os policiais desceram do carro com as armas em punho, iniciando um confronto imediato. No embate, Frank Capone foi atingido fatalmente, enquanto Hedlin ficou ferido. Al conseguiu fugir, assim como Fischetti, que se entregaria mais tarde. Al organizou um funeral grandioso para o irmão. As flores, que custaram cerca de $20 mil, foram fornecidas por Dean O'Banion, um conhecido contrabandista que usava sua floricultura como fachada e que em breve voltaria a cruzar o caminho de Capone. Enquanto familiares e amigos choravam a perda de alguém tão jovem, observando tudo à distância, estavam justamente os policiais que haviam participado do confronto que tirou a vida de Frank. Um risco constante para Capone, enquanto comandava o grupo em Cícero, eram as diversas tentativas contra sua vida feitas por rivais, além da ameaça permanente de ser preso. A corrupção e os acordos políticos ofereciam alguma proteção, mas mesmo assim, ele e seus homens continuavam vulneráveis. Por isso, Al era extremamente cuidadoso com sua própria segurança. No início dos anos 1920, o motorista de Capone foi encontrado morto após ter sido torturado, e pouco tempo depois, o próprio Al escapou por pouco de um atentado na região do Chicago Loop, o movimentado centro comercial da cidade. Apesar desses perigos, Torrio e Capone continuavam determinados a manter sua organização como a maior de Chicago e de todo o estado de Illinois. Eles enfrentavam concorrentes poderosos, como o North Side Gang e os irmãos Jenna. Os Jenna eram aliados de Torrio, assim como Dean O'Banion, um contrabandista irlandês e líder do North Side Gang. Porém, a relação entre eles começou a ruir quando os irmãos Jenna passaram a vender bebidas baratas para a clientela de O'Banion. Torrio parecia ignorar a situação, e não apenas isso. Acredita-se que tenha aprovado ou até organizado o ataque que tirou a vida de O'Banion em sua floricultura, em 10 de novembro de 1924. A ação foi executada pelo chefe do Brooklyn, Frankie Yale, junto com os colaboradores Albert Anselmi e John Scalise, homens de confiança dos Jenna. O'Banion era uma figura peculiar, conhecido pelo seu comportamento instável, um sorriso infantil no rosto e o hábito de dar tapas excessivamente fortes nas costas de quem acabava de conhecer. Ele era perigoso. Chegou a eliminar um homem em público sem motivo e causou problemas sérios no clube de Capone, o Four Deuces. Mas o erro fatal foi enganar Johnny Torrio. Sabendo que uma operação policial estava prestes a acontecer, ele atraiu Torrio para sua cervejaria, resultando na prisão do mentor de Al. Aquela traição selou o destino de O'Banion e Torrio ordenou sua saída de cena. Com a queda de O'Banion, a hierarquia da gangue do lado norte mudou. Agora, o comando estava nas mãos de Jaime Wise, apoiado por Vincent Trucci e o temido Bugs Moran. Para Wise, O'Banion era um grande amigo e o grupo tinha apenas um objetivo: vingança. Isso marcou o início de uma guerra brutal de 5 anos entre a organização italiana de Capone e os rivais de origem irlandesa. Em janeiro de 1925, o conflito escalou. Primeiro, Al Capone sofreu uma emboscada pesada. Ele escapou ileso, mas o evento o deixou visivelmente abalado. Apenas 12 dias depois, o alvo foi o próprio Torrio, atingido enquanto voltava de uma tarde de compras. O trauma foi o ponto de ruptura para Torrio. Aos 45 anos, após 2 décadas de uma carreira lucrativa e perigosa, ele decidiu se aposentar. Ele entregou as chaves do império e o controle total do Chicago Outfit para Al Capone, que assumia o trono com apenas 26 anos de idade. Outro ataque contra Capone ocorreu em 20 de setembro de 1926, quando o North Side Gang tentou atraí-lo até a janela de sua sede no Hawthorne Inn. Assim que ele se aproximou, vários homens abriram fogo contra o primeiro andar do restaurante, usando submetralhadoras Thompson e disparando mais de 1000 tiros. De maneira impressionante, Capone saiu ileso, mas o ataque o deixou abalado, levando-o a procurar os líderes do North Side para tentar firmar uma trégua. As negociações aconteceram, porém não resultaram em nada. Apenas 3 semanas depois, o chefe do North Side, Jaime Wise,
foi morto por integrantes do grupo de Capone, bem em frente à floricultura que antes pertencia a Dean O'Banion e que agora servia como base do próprio Northside Gang. Já em janeiro de 1927, o dono do restaurante Hawthorne, um amigo próximo de Capone, foi sequestrado e morto em retaliação por Bugs Moran e Vincent Drucci. A sequência de disputas pelo controle do território aumentou tanto que Capone passou a adotar medidas ainda mais rígidas de segurança, passando longos períodos longe de Chicago. Não era incomum ver todo o grupo de Capone chegando a uma estação ferroviária e alugando um vagão completo da Pullman para viajar. Eles faziam pequenas escapadas para lugares como Little Rock, Hot Springs, Kansas City, Omaha ou Cleveland, onde passavam uma semana em hotéis luxuosos, sempre usando identidades falsas. Como refúgio mais permanente, em 1928, Capone comprou uma mansão com 14 cômodos, reforçando toda a segurança do local. Também desembolsou cerca de $40 mil para adquirir da família Anheuser-Busch, os produtores da Budweiser, que enfrentavam dificuldades durante a lei seca, uma propriedade em 93 Palm Ave, na ilha de Palm Island, em Biscayne Bay, Miami. O imóvel não estava registrado em seu nome, assim como nenhuma outra propriedade estaria. Na verdade, Capone sequer mantinha conta bancária. Em vez disso, utilizava serviços como o Western Union para receber e enviar dinheiro. Ao mesmo tempo, Capone era conhecido por contribuir generosamente com causas sociais. Chegou até a ajudar na criação de uma cozinha comunitária em Chicago no início da Grande Depressão, em 1930, ações que reforçavam sua imagem junto à população comum. Capone também aprendeu a usar o tabuleiro político de forma muito mais sutil do que aquela intervenção direta em Cícero. Um exemplo claro foi o apoio massivo de $250 mil que ele destinou a William Hale Thompson. Esse candidato republicano à prefeitura de Chicago, em 1927, dava sinais claros de que seria compreensivo com aqueles que desafiavam as restrições da lei seca. Thompson era uma figura extremamente excêntrica. Ele conquistava os eleitores imigrantes usando uma retórica inusitada e atacando até a monarquia britânica para ganhar simpatia popular. Apesar de seus métodos bizarros, Thompson, hoje lembrado como um dos políticos mais questionáveis da história americana, venceu seu rival reformista e assumiu a prefeitura. Essa vitória selou uma parceria lucrativa que garantiu a Capone uma espécie de imunidade informal contra investigações até 1929. Foi nesse ano que um evento brutal, que ficaria conhecido como o Massacre do Dia de São Valentim, destruiu completamente a fachada de legitimidade de Capone e forçou as autoridades a finalmente agirem. Curiosamente, após a morte de Thompson, em 1944, foram encontrados milhões de dólares escondidos em cofres particulares, uma fortuna que muitos acreditam ter sido fruto direto dessa aliança com o submundo. Bugs Moran continuava sendo um grande obstáculo para Capone. Agora líder do Northside Gang, após a morte de Jaime Wise, Moran não apenas disputava território e lucro no tráfico de bebidas ilegais, como também desprezava o fato de Capone controlar esquemas de prostituição, algo que ele considerava totalmente incompatível com seus princípios católicos. Essa rivalidade crescente fez os ataques entre o Chicago Outfit e o grupo de Moran se intensificarem até atingir o ponto máximo na manhã de quinta-feira, 14 de fevereiro de 1929, o dia que ficaria marcado como o Massacre do Dia de São Valentim. Capone havia montado um plano cuidadoso. Um apartamento foi alugado bem em frente ao quartel-general de Moran, e dali os movimentos da gangue eram observados. Em seguida, Capone organizou uma ligação no dia 13 de fevereiro, informando Moran sobre uma suposta entrega de uísque vindo de Detroit, e por um preço irresistível. Moran aceitou imediatamente e pediu que a carga chegasse às 10h30 da manhã seguinte, no galpão da SMC Cartage Company, na North Clark Street, onde mantinha os veículos usados em seu esquema de contrabando. Mas, em vez da entrega, o que aconteceu ali foi uma emboscada. Capone havia planejado uma falsa operação policial. 2 dos seus homens vestidos de civis
e outros 2 usando fardas da polícia de Chicago. Eles ordenaram que 7 membros do North Side Gang ficassem alinhados contra a parede, como se fossem revistá-los. No momento em que o sinal combinado foi dado, os falsos policiais abriram fogo, executando todos os homens. O próprio Moran escapou do ataque por puro acaso, pois acabou dormindo além da conta naquela manhã, apesar de ser o alvo principal. No entanto, as consequências para Capone foram imediatas e devastadoras. Quando as imagens das vítimas foram publicadas, sua imagem de benfeitor desmoronou perante a opinião pública. Foi nesse momento que ele recebeu o infame título de inimigo público número 1, enquanto o governo federal decidia intervir em um problema que o estado de Illinois parecia incapaz de resolver sozinho. O prefeito Thompson também passou a ser alvo de questionamentos severos. Reagindo ao cenário de caos, Moran quebrou o código de silêncio do submundo e apontou Capone como o mentor intelectual da operação. Isso gerou uma convocação judicial imediata. Capone, tentando ganhar tempo, alegou problemas de saúde para não comparecer ao tribunal em 2 ocasiões distintas. Como não havia provas físicas que o ligassem diretamente ao ocorrido naquele dia, as acusações acabaram sendo retiradas. Parecia que as táticas de Al tinham funcionado mais uma vez, mas desta vez, as autoridades federais estavam decididas a derrubá-lo, custasse o que custasse. Al Capone era conhecido por deixar que outros fizessem o trabalho sujo, mas uma história persistente sugere que nem sempre foi assim. Diz a lenda que, após um jantar regado a bebidas com 3 de seus homens, suspeitos de conspirar contra ele, o próprio Capone teria tomado uma atitude drástica e violenta, utilizando um bastão de beisebol para selar o destino dos traidores. Embora historiadores debatam a veracidade desse episódio, o relato foi amplamente divulgado pela imprensa da época e reforçou a lenda de um líder implacável. No final dos anos 20, a imagem de Capone mudou. Ele era visto como uma figura instável, sujeita a explosões de fúria e comportamentos erráticos. Para entender essa mudança, precisamos olhar para seus hábitos pessoais. Al fazia uso abusivo de bebidas fortes e de substâncias ilícitas que, embora hoje pareçam um problema moderno, já circulavam no submundo desde o século XIX. O uso habitual dessas substâncias foi tão intenso que ele chegou a sofrer danos físicos visíveis, como um desvio de septo. Médicos e historiadores apontam que a combinação de álcool pesado com esses narcóticos pode resultar em um quadro de paranoia e agressividade extrema. Isso ajuda a explicar por que o homem que tentava parecer um homem de negócios se tornava, cada vez mais, uma figura imprevisível e perigosa no comando do submundo de Chicago. Apesar da fama de implacável, havia um outro lado de Al Capone que raramente ganha destaque. Ele era um pai extremamente protetor com seu filho, Sonny, que nasceu com uma deficiência auditiva. Al e sua esposa, May, não mediram esforços para garantir que ele tivesse o melhor tratamento possível, chegando a viajar até Nova York em busca dos maiores especialistas da época. Além da família, Al tinha uma paixão profunda pela música. Após adquirir um fonógrafo nos anos 20, ele passava horas ouvindo óperas, estudando as letras e até criando suas próprias versões para as composições. Quando se sentiu confiante em seu conhecimento, passou a frequentar os teatros de Chicago, cercado por seus guarda-costas. Diz a lenda que, em uma dessas ocasiões, seus seguranças tentaram sair antes da hora, e Capone os repreendeu dizendo que só acaba quando a mulher gorda canta, embora a origem exata dessa expressão seja debatida até hoje. Seu gosto musical também abraçava o jazz, o ritmo que definia aquela década. Isso rendeu uma história inacreditável. Em 1926, o lendário pianista Thomas Fats Waller foi levado pelos homens de Al. Aterrorizado, Waller acreditou que aquele seria o seu fim. Para seu imenso alívio, ao chegar ao Hawthorne Inn, ele descobriu que havia sido convidado apenas para tocar piano na festa de aniversário de 27 anos de Capone. Durante o ano de 1929, os esforços para levar o inimigo público número 1 à justiça se intensificaram drasticamente. No dia 27 de março, agentes do FBI detiveram Capone na saída de um tribunal.
sob a acusação de que ele teria fingido problemas de saúde para evitar processos anteriores. Pouco depois, em maio de 1929, ele foi detido novamente, desta vez na Filadélfia, por porte de equipamento não autorizado. O resultado foi sua primeira condenação real, uma sentença de 1 ano, que o levou para a penitenciária de Eastern State em agosto daquele ano. A liberdade veio cedo, em março de 1930, após cumprir apenas 7 meses. Mas o alívio durou pouco. Apenas algumas semanas depois, Capone foi detido em Miami Beach sob acusações de vadiagem. Durante o processo, ele alegou que as autoridades haviam ameaçado sua família e privado ele de necessidades básicas, o que gerou uma nova acusação por falso testemunho. Embora tenha sido considerado inocente nessa instância, após 3 dias de julgamento, o governo não estava disposto a recuar. Em fevereiro de 1931, ele enfrentou um novo tribunal por desacato. O juiz James Herbert Wilkerson questionou duramente os depoimentos médicos de Capone, resultando em uma nova sentença de 6 meses. Embora ainda permanecesse livre enquanto apelava da decisão, não restavam dúvidas. As paredes estavam se fechando para Al Capone. Ao longo de todas essas turbulências legais, Capone ainda se viu envolvido, mesmo que de forma indireta, em alguns dos eventos mais decisivos da história da máfia ítalo-americana. Enquanto Chicago enfrentava sua própria guerra, o verdadeiro terremoto acontecia em Nova York e Nova Jersey, espalhando impactos para o resto do país. Em novembro de 1928, Arnold Rothstein, um influente nome do submundo nova-iorquino, famoso por manter a paz entre diferentes grupos, foi morto após uma dívida não paga. Com a sua queda, o cenário entrou em ebulição. Quem assumiu o espaço deixado foi Joe Masseria, que passou a liderar facções italianas ao lado de nomes emergentes como Charles Lucky Luciano, Meyer Lansky, Frank Costello e Vito Genovese. Mas o tabuleiro ficou ainda mais instável quando surgiu um recém-chegado da Sicília, Salvatore Maranzano. Ele começou a disputar território e influência com Masseria, desencadeando uma guerra aberta. O conflito ficou conhecido como a Guerra Castellamarese, referência à cidade natal de Maranzano, Castellammare del Golfo. Capone até tentou apoiar Masseria, mas seu auxílio foi limitado. Ele estava atolado em problemas judiciais e tinha pouca margem para se envolver diretamente. No entanto, a reviravolta decisiva veio de dentro. Luciano traiu Masseria, ordenou sua eliminação e logo depois fez o mesmo com Maranzano, que tentava se declarar chefe dos chefes. Com os dois rivais fora do caminho, Luciano aproveitou o momento para remodelar toda a estrutura da máfia. Ele convocou os líderes das grandes organizações de Nova York, Buffalo e Chicago, criando a Comissão, um conselho que passaria a regular as relações entre as famílias, resolver disputas e manter a ordem, eliminando a figura de um líder supremo. Muitos acreditam que Al Capone chegou a integrar a comissão representando Chicago. Na prática, isso dificilmente aconteceu. Naquele exato período, Capone estava ocupado enfrentando acusações sérias nos tribunais. Além disso, a própria liderança definitiva da região de Chicago ainda estava em disputa. Mesmo longe do centro das negociações, a influência de Capone era tão grande que seu nome sempre pairava sobre as decisões, um sinal claro de como ele se tornara uma figura inevitável na história do crime organizado nos Estados Unidos. Enquanto a Guerra Castellamarese redesenhava o submundo, as autoridades de Chicago e Miami buscavam qualquer brecha legal para deter Capone. Foi então que a procuradora-geral adjunta, Mabel Walker Willebrandt, percebeu uma oportunidade pouco convencional. Ela notou que o estilo de vida luxuoso dos grandes nomes do crime não era compatível com seus rendimentos declarados. Muitos desses indivíduos mal preenchiam formulários fiscais e jamais conseguiriam explicar como possuíam mansões em Chicago e na Flórida. Mabel teve a ideia inovadora de processar esses líderes por sonegação de impostos. Essa estratégia permitiria condenações sem a necessidade de provas diretas de outros crimes violentos, que eram extremamente difíceis de obter. Ela testou essa tese no caso Estados Unidos contra Sullivan, envolvendo um distribuidor ilegal. Embora Sullivan tenha sido considerado culpado,
Ele recorreu com sucesso, baseando-se na Quinta Emenda. Esse julgamento serviu como um laboratório essencial. Ele mostrou que Capone poderia ser condenado, desde que o governo encontrasse uma maneira de contornar os obstáculos constitucionais. A Receita Federal Americana, o IRS, escalou o agente Frank J. Wilson para liderar a investigação sobre os impostos de Capone, focando na disparidade brutal entre seus gastos e sua renda declarada. A chave para a condenação seria provar essa renda real e o quanto ele deixou de pagar ao governo. Ironicamente, o próprio Capone acabou se autossabotando. Ao tentar regularizar sua situação, ele admitiu ter rendimentos que nunca haviam sido tributados, o que na prática era uma confissão de culpa. Seus advogados, seguindo ordens para colocar a casa em ordem, declararam rendas tributáveis de $100 mil para os anos de 1928 e 1929, valores sobre os quais ele jamais havia pago um centavo de imposto. Essa declaração foi o cheque-mate que o governo precisava. No dia 13 de março de 1931, Capone foi oficialmente acusado de sonegação fiscal. Meses depois, em 5 de junho, um grande júri federal o indiciou em 22 acusações de evasão de impostos, abrangendo o período de 1925 a 1929. Naquele momento, o homem mais temido de Chicago só conseguiu retornar para casa após o pagamento de uma fiança de $50 mil. Uma semana após as acusações fiscais, Eliot Ness, um agente do Departamento do Tesouro conhecido por sua postura incorruptível, entrou em cena com sua equipe. Ness fazia parte da unidade de Chicago, cuja missão era desmantelar as operações de distribuição de Capone, reunindo evidências de conspiração contra a lei seca. Através de monitoramento inovador de linhas telefônicas e operações táticas em depósitos e cervejarias, Ness destruiu a cadeia de suprimentos de Al, causando um prejuízo estimado em $9 milhões até o fim das investigações. O impacto foi devastador. Além do dano financeiro, a equipe de Ness reuniu provas de impressionantes 5.000 violações das leis de restrição. Todo esse volume de evidências foi apresentado justamente quando as acusações de sonegação de impostos já levavam Capone ao tribunal. Diante do juiz James Herbert Wilkerson, o mesmo que já havia condenado o irmão de Al, Ralph, em 1930, Capone percebeu que o cerco era real. Para tentar evitar o pior, ele decidiu se declarar culpado, esperando um acordo judicial que resultasse em uma sentença reduzida de apenas 2 anos e meio. Capone parecia ter escapado com uma punição leve, mas o destino lhe reservava uma surpresa. No momento da sentença, o juiz Wilkerson tomou uma decisão ousada. Ele se recusou a honrar o acordo judicial. Em pânico, a defesa de Capone retirou a confissão de culpa, alegando que um advogado não poderia confessar crimes em nome de seu cliente. No entanto, Wilkerson foi implacável e decidiu que qualquer declaração feita às autoridades, por meio de representantes legais, era de inteira responsabilidade do réu. Com isso, a carta admitindo os rendimentos anteriores foi aceita como prova definitiva. O julgamento seguiu focado exclusivamente na sonegação fiscal, deixando de lado as violações da lei seca. Com apenas algumas horas para preparar uma nova estratégia, os advogados de Al apresentaram uma defesa frágil. Alegaram que a renda de Capone era consumida por um vício severo em apostas. Foi um erro tático fatal. A promotoria argumentou que se ele tinha dinheiro para apostar e perder quantias astronômicas, sua renda bruta era ainda maior do que se supunha. Detalhes minuciosos dos gastos de Capone foram expostos, revelando que ele havia evadido $215 mil em impostos sobre uma renda bruta superior a $1 milhão em 5 anos. O veredito final veio em 31 de outubro de 1931. Al Capone foi condenado por 3 acusações de sonegação fiscal. Uma semana depois, ele recebeu a sentença mais dura já aplicada para esse crime na época: 11 anos em uma prisão federal, além de multas que ultrapassavam os $50 mil e a obrigatoriedade de pagar todos os impostos atrasados com juros. O Império de Chicago finalmente havia encontrado o seu fim, não pelas mãos de um rival,
mas pelas linhas de um livro de contabilidade. A resposta de Al Capone à sua condenação foi agressiva. Ele contratou uma equipe de advogados especialistas em Washington para tentar um último recurso. Eles apresentaram um pedido de habeas corpus, baseando-se em uma decisão da Suprema Corte que sugeria que a sonegação fiscal não deveria ser classificada como fraude. O argumento era técnico. Se não fosse fraude, o prazo de prescrição para alguns dos anos em que Capone foi condenado já teria expirado. No entanto, o juiz anulou essa estratégia com uma manobra brilhante, decidindo que o tempo que Capone passou em Miami deveria ser descontado do prazo de prescrição dos crimes cometidos em Illinois. Com isso, o apelo foi negado. No dia 3 de maio de 1932, aos 33 anos, Capone foi transferido para a Penitenciária Federal de Atlanta. Curiosamente, um dos agentes que o escoltou do presídio de Cook County até a penitenciária foi o próprio Eliot Ness. Este foi o único encontro registrado entre os dois rivais. Ao chegar na prisão, Capone pesava cerca de 113 quilos e seu exame médico revelou um quadro debilitado. Ele foi diagnosticado com doenças graves e crônicas, além de um septo nasal perfurado, sequela de anos de uso abusivo de substâncias. Para piorar sua situação, ele começou a sofrer sintomas severos de abstinência, conforme os narcóticos deixavam seu organismo, marcando o início de uma decadência física e mental que o acompanharia pelo resto da vida. Enquanto estava em Atlanta, Capone trabalhava costurando solas de sapatos, mas não era popular entre os outros detentos. Eles o viam como uma personalidade fragilizada, incapaz de lidar com as pressões internas, e acreditavam que ele recebia tratamento especial. Essa percepção vinha da proteção oferecida por seu companheiro de cela, Red Rudensky, um veterano do crime que percebeu que a saúde de Capone estava em declínio severo devido à sua condição clínica crônica. Rudensky temia que Capone sofresse um colapso mental, já que suas cartas para casa tornavam-se cada vez mais incoerentes. Devido a essas tensões e ao seu estado de saúde, as autoridades decidiram transferi-lo para a recém-inaugurada Penitenciária Federal de Alcatraz, na costa de São Francisco, em agosto de 1934. Seu novo endereço era a cela 181. No entanto, a segurança máxima não impediu novos conflitos. Em 23 de junho de 1936, Capone foi alvo de uma agressão na área da lavanderia por James Tex Lucas, um detento que cumpria prisão perpétua. Lucas utilizou um objeto cortante improvisado para atingir Capone pelas costas. Felizmente, os ferimentos foram superficiais e Capone conseguiu reagir, lançando o agressor contra a parede antes da intervenção dos guardas. Como punição, Lucas foi enviado para o isolamento. Durante sua permanência em Alcatraz, a condição de saúde de Capone se agravou drasticamente, afetando suas faculdades mentais. Em fevereiro de 1938, ele recebeu o diagnóstico formal de uma condição neuroclínica degenerativa avançada. Por conta disso, o último ano de sua sentença em Alcatraz foi passado na ala hospitalar, onde ele permanecia constantemente desorientado. Após sua saída da ilha em janeiro de 1939, ele foi transferido para uma instituição na Califórnia para finalizar sua pena por desacato. Finalmente, em novembro de 1939, sua esposa May obteve sua liberdade condicional baseada em sua reduzida capacidade mental. Enquanto Capone se tornava uma sombra do passado, o Chicago Outfit passava por uma metamorfose. O controle agora estava nas mãos de Frank Nitti, um antigo aliado que havia subido na hierarquia, cuidando das operações financeiras nos anos 20. Após cumprir sua própria pena por questões fiscais, Nitti assumiu a liderança definitiva do grupo. Sob o comando de Nitti, a organização mudou de tática, operando de forma muito mais discreta e estratégica. Essa nova abordagem tornou difícil para as autoridades identificarem quem realmente comandava os negócios. Mesmo com o fim da lei seca, em 1933, a organização se diversificou, expandindo suas atividades para o controle de sindicatos, empréstimos e outros setores, mantendo a influência de Chicago viva. Em 16 de novembro de 1939,
Al Capone deixou a prisão devido ao seu estado de saúde alarmante. Sua família tentou levá-lo ao renomado hospital Johns Hopkins, em Baltimore, mas a instituição recusou o atendimento devido à sua reputação. Ele acabou sendo admitido no Union Memorial Hospital para tratar as complicações avançadas de sua condição clínica. Como gesto de gratidão pelo atendimento, Capone doou 2 cerejeiras japonesas ao hospital, que permanecem lá como um registro curioso daquele período. Em março de 1940, ele retornou para sua mansão em Palm Island, na Flórida. Capone foi um dos primeiros pacientes nos Estados Unidos a receber o tratamento com a recém-descoberta penicilina. Embora o medicamento não pudesse reverter os danos neurológicos já sofridos, ele ajudou a desacelerar a progressão da doença. Nesse estágio final, Al foi cuidado integralmente por sua esposa, May. Apesar de sua queda pública 10 anos antes e do histórico de infidelidades na década de 1920, que possivelmente impediu que o casal tivesse mais filhos após o nascimento de Sonny em 1918. May permaneceu inabalável. Ela, que viajou longas distâncias para visitá-lo durante todos os anos de cárcere, dedicou-se por mais de meia década a cuidar de Al, enquanto sua mente e corpo continuavam a se deteriorar lentamente sob o sol da Flórida. Nos seus anos finais, Al Capone foi submetido a diversos exames por especialistas, incluindo um psiquiatra de Baltimore e seu médico particular. A conclusão foi impactante. Devido à progressão de sua enfermidade neurológica, o outrora temido Scarface possuía agora a idade mental de uma criança de 12 anos. Ele vivia em um mundo à parte, longe das conspirações e do poder que um dia ostentou. O fim começou em 21 de janeiro de 1947, quando Capone sofreu um derrame. Ele apresentou uma leve melhora inicial, mas logo contraiu broncopneumonia, o que debilitou ainda mais seu organismo. No dia seguinte, sofreu uma parada cardíaca e, finalmente, em 25 de janeiro de 1947, apenas uma semana após completar 48 anos, Al Capone faleceu por insuficiência cardíaca, resultante de um quadro de apoplexia. Ele partiu em sua casa, cercado pelo silêncio de Palm Island e pelo carinho de seus familiares. Um funeral privado foi realizado em Chicago uma semana depois, e ele foi sepultado originalmente no cemitério Mount Olivet. No entanto, 3 anos mais tarde, em 1950, seus restos mortais, junto aos de seu pai, Gabriel, e de seu irmão, Salvatore, foram exumados e transferidos para o cemitério Mount Carmel, em Hillside, Illinois, onde descansam até hoje. A morte de Al Capone encerrou oficialmente um dos capítulos mais sombrios de Chicago, embora ele já estivesse afastado do poder há quase 2 décadas. No entanto, seu legado moldou a cidade por gerações. Diferente de seus antecessores, Jim Colosimo ou Johnny Torrio, que eram gestores mais pragmáticos e discretos, Capone transformou Chicago em um epicentro de confronto e visibilidade através de sua abordagem agressiva. Essa disposição para o uso da violência exemplar alterou permanentemente a cultura criminal da metrópole. Embora a lei seca estivesse chegando ao fim no momento de sua queda, a Cidade dos Ventos emergiu da Grande Depressão como o núcleo de uma nova e desenfreada criminalidade. Inspirados pelo vácuo de poder e pelo ambiente hostil deixado por Capone, figuras lendárias como John Dillinger e sua gangue de assaltantes de banco fizeram de Chicago sua base de operações. Foi lá que Dillinger encontrou seu fim em 1934. Outros nomes temidos, como Babyface Nelson, também operaram nos subúrbios da cidade, culminando na violenta Batalha de Barrington, em novembro de 1934. Personagens como Alvin Karpis e Pretty Boy Floyd, responsáveis por ondas de crimes em todo o meio-oeste, também orbitaram a infraestrutura criminosa que Chicago oferecia. Al Capone não apenas liderou uma organização, ele mudou a própria natureza do crime organizado na década de 1920, criando um cenário de instabilidade e desafio às leis que o governo e os cidadãos de Chicago teriam que enfrentar por muitas décadas após sua queda definitiva. Embora seja o rosto definitivo de Chicago, a história de Al Capone começou no Brooklyn, em Nova York.
Ele foi fruto de uma era de preconceito e oportunidades limitadas para imigrantes, onde a própria Lei Seca, de 1920, surgiu, em parte, como uma ferramenta política para atingir essas comunidades. Mas Capone não foi apenas uma vítima do sistema. Ele se tornou seu predador mais voraz. Diferente de mentores como Johnny Torrio ou rivais como Lucky Luciano, que preferiam as sombras, Capone buscou os holofotes. Sua falta de cautela e sua inclinação por atos de violência desnecessariamente inflamatórios, como o massacre do dia de São Valentim, foram o que realmente selaram seu destino. Ele quebrou os laços com os políticos que o protegiam e se tornou um alvo que o governo federal não podia mais ignorar. Al Capone, o homem que outrora desafiou a Lei Seca e transformou Chicago em seu tabuleiro particular, tornou-se apenas uma sombra do mito que ajudou a criar. Sua queda marcou o fim de uma era no crime organizado estadunidense, provando que nem mesmo o mais astuto dos gangsters é capaz de vencer o peso do Estado e o desgaste do tempo. No entanto, enquanto o império de Capone ruía no norte, décadas depois, uma nova e mais brutal forma de poder surgia nas montanhas da Colômbia. Se Capone era o rosto visível da máfia, Gustavo Gaviria era o cérebro estratégico por trás do cartel de Medellín, o homem que operava nas sombras para construir a fortuna de seu primo, Pablo Escobar. Descubra como Gaviria revolucionou o narcotráfico e se tornou o arquiteto do império mais rico da história. Clique no vídeo ao lado para entender a mente por trás do cartel de Medellín. Até a próxima!